Quando você ouve falar do ano de 1492, o que vem à sua mente? Cristóvão Colombo descobrindo a América? O renascimento europeu em pleno vapor? Reis e rainhas disputando territórios? Mas e se eu te dissesse que enquanto a Europa ainda estava saindo da Idade Média, a África já possuía universidades com centenas de milhares de manuscritos, que já tinha cidades com sistemas urbanos mais avançados que muitas capitais europeias, que já comercializava com a China há séculos? O que você está prestes a descobrir vai destroçar tudo o que te ensinaram sobre história, porque a verdade é que em 1492, enquanto Colombo se perdia no Atlântico, a África estava no seu auge. E essa história foi deliberadamente escondida de você. Se você está aqui porque quer conhecer a verdadeira história da África, deixa seu like e se inscreve no canal, porque hoje vamos desenterrar séculos de mentiras e revelar uma civilização que te deixará de queixo caído. Antes de começarmos esta jornada pela África de 1492, preciso te contar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Existe uma história controversa que foi registrada nos anais da história, uma possível expedição que teria acontecido quase 200 anos antes de Colombo chegar às Américas. Segundo relatos históricos documentados pelo erudito árabe egípcio Al-Umari, o imperador Abu Bakr II, nono Mansa do Império do Mali, teria organizado uma das mais ambiciosas expedições marítimas já registradas. Os relatos sugerem que ele não acreditava que o oceano que circunda a Terra fosse sem limites e estava determinado a encontrar seu fim. A história foi registrada durante a famosa peregrinação de Mansa Musa a Meca em 1324. Quando perguntado sobre como chegou ao poder, Musa teria relatado que seu predecessor organizou uma expedição com 200 navios, com homens e 200 carregados de ouro, água e provisões. Segundo o relato, apenas um navio retornou, e o capitão descreveu ter visto os outros navios serem puxados para um redemoinho. Abu Bakr, segundo essa narrativa, teria então decidido liderar pessoalmente uma segunda expedição com 2.000 navios, abdicando do trono para Musa antes de partir rumo ao oeste pelo Atlântico. Ele nunca mais teria sido visto. Embora essa história permaneça como um relato não confirmado definitivamente pelos historiadores modernos, ela ilustra a ambição marítima e a sofisticação tecnológica que existia na África medieval. E aqui está algo fascinante. Colombo, em sua terceira viagem, mencionou em seus escritos ter ouvido rumores sobre navegadores africanos e sobre pessoas de pele escura encontradas no Caribe que portavam lanças com pontas de metal feitas de guanim, uma liga idêntica em composição aos metais da África Ocidental. Independente da veracidade total dessa expedição, ela nos lembra que a África medieval estava longe de ser isolada ou primitiva. Agora, deixe-me te levar para o coração da África Ocidental em 1400, onde o rio Níger se curvava como um braço gentil abraçando a terra. Ali estava o Império do Mali, uma civilização que nesta época era uma das potências mais admiradas do mundo. Seu território se estendia pelo que hoje chamamos de Mali, Senegal e Guiné. Mas naquela época era um reino de ouro, intelecto e influência. Embora seu governante mais lendário, Mansa Musa, tivesse morrido algumas décadas antes, em 1337, seu legado ainda pairava no ar como incenso. Pessoas de lugares tão distantes quanto o Oriente Médio, Norte da África e Europa sussurravam seu nome: Musa, o homem que fez ouro chover no Cairo, cuja peregrinação a Meca deslumbrou o mundo e colapsou economias com sua generosidade. Mas Mali era muito mais que ouro. Em seu coração estava a movimentada capital de Niani, uma cidade próxima ao rio Níger, conhecida por seus mercados fervilhantes, cultura próspera e governança organizada. Mali era uma máquina bem azeitada,
onde juízes, governadores e ministros ajudavam o imperador a administrar um dos sistemas administrativos mais avançados da África pré-moderna. E então havia Timbuktu. Para muitos no mundo ocidental, o nome soa mítico, quase imaginário. Mas em 1400, Timbuktu era muito real e muito poderosa. Era o lar da Universidade Sankore, um centro de aprendizado com bibliotecas repletas de manuscritos, não de estrangeiros, mas de eruditos africanos negros. Estudos modernos estimam que existiram centenas de milhares de manuscritos em Timbuktu e cidades vizinhas, com cerca de 350 mil manuscritos inventariados apenas das antigas bibliotecas da cidade. Alguns destes manuscritos datam do século XIV. Estes livros manuscritos cobriam medicina, astronomia, matemática, direito, história, gramática e teologia. Milhares de estudantes vinham de todo o mundo islâmico para estudar sob professores africanos em Timbuktu e Djenné, outro centro intelectual do império. Eles debatiam filosofia, mapeavam estrelas, registravam procedimentos médicos e faziam tudo isso em árabe, fula, soninké e outras línguas nativas. Nesta época, ser um erudito no Mali era ter alto status. Livros valiam mais que ouro. Conhecimento era riqueza. Então, da próxima vez que alguém perguntar se a África tinha escrita, fale sobre Timbuktu, fale sobre Sankore. Diga que antes de Gutenberg imprimir sua primeira Bíblia na Europa, eruditos africanos negros estavam copiando, encadernando e trocando livros através do Saara. Mas Mali não era apenas sobre intelecto. Era uma potência comercial. Sal do Saara, ouro das florestas de bambuque, marfim, nozes de cola e tecido, tudo passava por suas cidades, comercializado com mercadores berberes, egípcios, caravanas tunisianas e até comerciantes venezianos da Europa. O controle do Mali sobre as rotas comerciais transsaarianas significava que não era apenas rico, era estratégico. Este não era um povo esperando para ser descoberto. Esta era uma civilização se definindo orgulhosa, poderosa e brilhantemente. Agora vamos viajar para o sul, além do Saara, além das savanas, para as terras altas do que hoje é o Zimbábue, onde muito antes de qualquer europeu pisar aqui, os africanos estavam gravando seus nomes na pedra e na eternidade. Esta é a história do grande Zimbábue, uma civilização tão misteriosa e magnífica que suas ruínas ainda deixam arqueólogos perplexos e despertam admiração em cada coração africano. Em 1400, o grande Zimbábue estava em seu auge, uma cidade movimentada com uma população estimada entre 15 a 20 mil pessoas. Isso pode não parecer muito hoje, mas na época era uma das maiores e mais influentes cidades da África subsaariana. Seu nome Zimbábue vem da frase Shona Zimba Zimbábue, significando casas de pedra. E isso não é metáfora. As estruturas aqui não foram feitas de barro ou madeira. Foram construídas com blocos maciços de granito, cuidadosamente empilhados, sem qualquer argamassa. Apenas pura precisão, geometria e genialidade arquitetônica. A mais icônica dessas é a Grande Muralha, um muro circular que se estende por mais de 250 metros de circunferência, com algumas paredes com mais de 11 metros de altura. A área central das ruínas se estende por cerca de 200 acres, sendo a maior de mais de 150 grandes ruínas de pedra encontradas no Zimbábue e Moçambique. Nenhum arquiteto colonial construiu isso, nenhum engenheiro estrangeiro. Esta era engenharia africana, esta era genialidade negra. Mas o grande Zimbábue não era apenas sobre arquitetura impressionante, era um império comercial. Localizado estrategicamente entre regiões ricas em ouro no interior e as rotas comerciais para a costa Swahili, o Zimbábue se tornou um participante vital numa rede global. Através de rios e trilhas terrestres, comerciantes moviam ouro,
marfim e gado em direção aos portos orientais, onde mercadorias eram enviadas para a Arábia, Pérsia, Índia e até China. Escavações arqueológicas no Grande Zimbábue confirmaram a descoberta de fragmentos de porcelana chinesa, vidros persas, moedas árabes e contas da Índia. Evidências concretas confirmando que africanos negros estavam comercializando globalmente muito antes dos navios coloniais chegarem. Então, quando ouvimos que a África estava isolada, devemos perguntar: como a porcelana chinesa acabou aqui? Como moedas árabes chegaram ao Zimbábue? A resposta é simples. Os africanos não estavam esperando o mundo. Eles já eram parte dele. Vamos agora para as costas douradas do que hoje é Quênia, Tanzânia, Moçambique e Somália, onde reinos africanos beijavam o mar e olhavam para o mundo. Bem-vindos às cidades-estado Swahili, uma cadeia de prósperos e cosmopolitas reinos africanos que floresceram ao longo da costa da África Oriental durante os anos 1400. Nomes como Kilwa Kisiwani, Zanzibar, Mombasa, Malindi e Sofala podem não aparecer frequentemente nos livros didáticos, mas em sua época, essas cidades eram portos globais vitais, comercializando com Arábia, Pérsia, Índia, China e além. Sim, séculos antes dos colonizadores chegarem, africanos negros já haviam construído portos internacionais, cidades elegantes e economias baseadas no mar. Estas não eram vilas de pescadores. Estes eram participantes globais. Vamos começar com Kilwa Kisiwani, localizada na atual Tanzânia, fundada no início do século IX, conforme confirmado por escavações recentes e datação por carbono 14. Kilwa era a joia da costa em 1400, tão rica e influente que controlava rotas comerciais até o interior. O ouro que vinha do Grande Zimbábue e chegava ao porto de Sofala ajudou a fazer de Kilwa a mais próspera de todas as cidades da costa Swahili. Ouro, marfim e outros produtos eram enviados através de Kilwa em troca de têxteis, cerâmicas, vidros, incenso e especiarias. Os governantes de Kilwa construíram palácios, mesquitas de pedra e mercados extensos usando pedra de coral. Na verdade, sua grande mesquita, construída no século XI e expandida no XIV, é uma das mesquitas mais antigas ainda em pé na África. Quando exploradores portugueses chegaram a Kilwa no final dos anos 1400, eles a descreveram como uma das cidades mais belas e sofisticadas que já tinham visto. As pessoas da costa Swahili falavam Swahili, uma língua bantu enriquecida com vocabulário árabe, e viviam em sociedades onde influências africanas, árabes, persas e indianas se misturavam harmoniosamente, não através de colonização, mas através de comércio, casamento e diplomacia. Mas não se enganem, estas eram civilizações africanas, não colônias árabes. As famílias governantes, mercadores e comunidades eram africanos negros, muitos dos quais se casaram com estrangeiros e adotaram práticas globais sem nunca render sua identidade. E não era apenas Kilwa. Em Zanzibar, o comércio de cravos e especiarias floresceu. Mombasa se tornou uma potência naval e mercantil. Malindi recebeu enviados chineses da famosa frota de Zheng He, que navegou pelo Oceano Índico décadas antes de Colombo sonhar com o Atlântico. Estas cidades-estado desafiam cada estereótipo sobre a África pré-colonial. Elas tinham edifícios de pedra, cultura cosmopolita, diplomacia, classes mercantis, tribunais islâmicos e sociedades multiétnicas que prosperavam na iniciativa africana, não no controle estrangeiro. No coração da África Central, outro poder estava se erguendo. Situado no que hoje é o norte de Angola, oeste da República Democrática do Congo e partes da República do Congo, o Reino do Congo emergiu no século XIV e estava prosperando nos anos 1400. Em seu coração estava a cidade capital, Mbanza Congo. Longe de ser uma coleção de cabanas ou tribos,
O Congo era um centro urbano planejado com estradas largas, edifícios governamentais, tribunal do rei e até bairros que serviam como embaixadas para dignitários visitantes. O Manicongo, o rei, não era um mero chefe tribal. Ele era um governante soberano presidindo uma confederação de províncias, cada uma governada por governadores que pagavam tributo e enviavam soldados para a capital. Ele governava com a ajuda de um gabinete de conselheiros, muitos dos quais eram oriundos de famílias nobres e da elite educada. O reino tinha leis, sistemas tributários, manutenção burocrática de registros e diplomacia organizada. Até sistemas judiciais estavam em vigor, onde disputas podiam ser escaladas de chefes locais para conselhos provinciais até o próprio Tribunal Real. Esta era a África antes da colonização, governada por suas próprias estruturas, movida por seu próprio intelecto e enraizada em suas próprias tradições. Em 1483, o explorador português Diogo Cão chegou à foz do rio Congo. Ele foi recebido por oficiais congoleses. Logo após, relações diplomáticas foram estabelecidas entre o Congo e Portugal, não como conquistador e súdito, mas como iguais inicialmente. Nas florestas tropicais do que hoje é o sul da Nigéria, ergueu-se uma cidade tão avançada, tão organizada, tão impressionante em sua arte, que os primeiros europeus que a viram mal podiam acreditar no que estavam testemunhando. Isto não era fantasia. Este era o Reino do Benin. Muito antes do nome Nigéria ser sequer sussurrado, o Reino do Benin era uma civilização próspera, atingindo sua era dourada nos anos 1400, sob o lendário governante Oba Ewuari, o Grande, que reinou por volta de 1440 a 1473. Ewuari era mais que um rei. Ele era um visionário construtor de cidades, um guerreiro e um reformador espiritual. Ele é lembrado como o Oba que transformou a cidade do Benin de uma coleção solta de assentamentos numa das cidades mais fortificadas, artisticamente ricas e politicamente sofisticadas do mundo naquela época. A cidade do Benin não era uma vila. Era uma maravilha urbana completa com ruas largas o suficiente para 4 cavalos, obras de terra maciças e complexos palacianos. Seu sistema de fosso e muralha se estendia por mais de 16.000 quilômetros, mais longo que a Grande Muralha da China, e foi construído por mãos negras. No centro desta maravilha estava o Palácio Real do Oba, um complexo tão grande e intrincado que os primeiros exploradores portugueses o compararam às melhores cidades da Europa. Mas além de suas muralhas e defesas, o Benin era um farol da arte africana. Esta era a era quando os bronzes do Benin começaram a florescer. Obras-primas de fundição de cera perdida. Escultores imortalizaram reis, guerreiros, mães, leopardos e batalhas em bronze, latão e marfim. O Benin não estava isolado. Mantinha relações diplomáticas e comerciais com reinos africanos vizinhos e depois, cautelosamente, com os portugueses que chegaram no final dos anos 1400. À sombra da Era Dourada do Mali, um novo poder começou a se erguer. Um império africano negro com sonhos tão largos quanto o deserto e ambição tão profunda quanto o rio que o gerou. Este era o Império Songhai. No final dos anos 1400, enquanto a influência do Império do Mali começou a declinar, o povo Songhai estava construindo algo extraordinário. Centrado na cidade de Gao, no atual Mali, Níger e Burkina Faso, Gao não era uma cidade comum. Sob o rei Suni Ali, um líder militar brilhante e temido que reinou de 1464 a 1492, Songhai se tornou uma força regional poderosa. Suni Ali era um conquistador que unificou territórios e cidades fraturadas, incluindo Timbuktu, que havia se afastado do controle do Mali. Ele criou um exército profissional com uma cavalaria poderosa. Usou forças fluviais para patrulhar o Níger.
estabeleceu um dos maiores impérios da história africana, se estendendo do Senegal ao oeste da Nigéria. Após sua morte em 1492, o mesmo ano que Colombo chegou às Américas, Askia Muhammad Turi assumiu o poder. Askia se tornaria um dos maiores governantes da África, inaugurando a Era Dourada do Songhai, no início dos anos 1500. Mas o que fez Songhai verdadeiramente lendário não foi apenas seu poder militar e territorial, foi seu compromisso com o conhecimento e a educação. Sob Askia, Timbuktu e Djenné mais uma vez floresceram como centros de erudição islâmica. Eruditos de toda a África e do Oriente Médio estudaram direito, medicina, teologia, astronomia e filosofia. Tudo ensinado em árabe e registrado em milhares de manuscritos adicionais. Estas não eram apenas tradições orais. Esta era uma África letrada e erudita. Eruditos negros encheram bibliotecas. Pensadores negros debateram lei e ciência. Nós não estávamos esperando para ser descobertos. Nós estávamos nos definindo. O Império Songhai se tornou maior que o Mali em extensão territorial, mais centralizado administrativamente e militarmente dominante. Um dos maiores impérios africanos já conhecidos, que duraria até o final do século XVI. Antes dos navios negreiros cruzarem o Atlântico, antes da partilha, antes das colônias, antes das correntes, havia a África, e ela era gloriosa. Viajamos através de séculos e através de reinos, das bibliotecas repletas de manuscritos de Timbuktu às torres de pedra do Grande Zimbábue, das rotas comerciais globais da costa Swahili ao Tribunal Real do Congo, do brilho artístico do Benin ao poderio militar e intelectual do Songhai. O que descobrimos é uma verdade enterrada sob séculos de distorção, que a África não estava esperando para ser civilizada. Ela era a civilização. Nos disseram que nossa história começou com a escravidão, mas a história diz o contrário. Nossa história começou com reinos, com arquitetos, com astrônomos, com ouro tão abundante que impactou economias internacionais. Esta era uma África que construiu cidades com governos organizados e infraestrutura urbana, comercializou com Índia, Pérsia e China, estudou medicina, astronomia e direito, criou arte que ainda impressiona o mundo hoje e, acima de tudo, esta era uma África que se definia, uma África que se mantinha alta, livre, orgulhosa. Nunca fomos um povo quebrado. Fomos quebrados e abertos pela violência colonial e pelo tráfico de escravos. Nossas histórias foram espalhadas como estrelas pelo céu, mas as estrelas ainda brilham. E agora as reunimos novamente, baseadas em evidências históricas e arqueológicas sólidas. Se este vídeo abriu seus olhos para a verdadeira grandeza da África pré-colonial, deixa seu like e compartilha com quem precisa saber dessa verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque ainda temos muito mais história baseada em fatos para descobrir juntos. Isto não é nostalgia, isto é recuperação histórica, isto é verdade documentada. Esta é a África revelada através de evidências concretas e pesquisa séria.